Deus se esqueceu de nós? Esta é uma pergunta que tem sido feita há milhares de anos. A humanidade atualmente está vivendo situações assustadoras. As doenças, as catástrofes naturais, guerras, fome e tantos outros males. O planeta Terra convive cada dia com os males que assolam a humanidade. Família perde seus queridos na guerra, por doença, por violência, por catástrofes naturais e por tantos outros males. Ou seja, os seres humanos, eles convivem, nós convivemos com sofrimentos. Se não fosse a graça de Deus se manifestar de muitas formas, inclusive por meio da ciência, o planeta Terra estaria vivendo um caos total. Há pouco tempo, a pandemia, dengue, e a pandemia não foi embora ainda. E tanto outros males que todos que estão assistindo esta pregação sabem que existem. Males de todas e quanta forma têm aparecido na Terra. Tudo isso está mostrando a fragilidade humana. Antes da ciência descobrir recursos para impedir uma doença, antes de descobrir solução definitivamente para uma doença, outra aparece. Por outro lado, sabemos que o sistema mundial dirigido pelo homem está falido. O mundo vive crises generalizadas em vários segmentos. O planeta Terra e a humanidade estão sendo destruídos. Trata-se de uma situação desafiadora. Os que nasceram próximo da metade do século passado, ou seja, metade do século XX, por aí assim, e que estão vivendo ainda hoje, nunca viram, nunca presenciaram situações e crises como esta que nós estamos vivendo no século XXI. A crise está afetando quase simultaneamente todas as nações, todos os segmentos, sistemas, governos e assim por diante. É assustador. E essa crise vem causando outros males, que é o medo em grau elevado. O medo em grau elevado é uma realidade que cria um outro tipo de crise. A mente humana está sendo afetada. A partir do momento que a mente humana está sendo afetada, aparece a depressão, o suicídio e tantos males que a ciência procura ajudar, mas não consegue eliminar. E outros piores ainda estão por vir. Por quê? Conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, do Filho de Deus, palavras que foram registradas pelo apóstolo Lucas no capítulo 21, versículo 11, versículo 25, 26, e eu vou ler perante vocês, está escrito: haverá grandes terremotos, fomes, pestes em vários lugares, acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Haverá sinal no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Homens desmaiando de terror, apreensivo com as coisas que sobrevirão ao mundo, e os poderes dos céus são abalados.
palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e que também algumas foram profetizadas pelo profeta Daniel. Angústia das nações, perplexidade, medo, terror diante dos acontecimentos e diante daquilo que pode acontecer. Causas muitas vezes que aparentemente são naturais, como esta que nós estamos registrando na história do Brasil, neste acontecimento que se deu no Rio Grande do Sul, aonde várias cidades foram destruídas pelo poder da água. E muitos perguntam: onde Deus está em meio a tudo isso? Em meio a esta crise mundial, sofrimentos, dores, lágrimas. Antes de qualquer questionamento, precisamos entender que o plano de salvação ecoou por todo o universo. O Filho de Deus deixou o céu e veio a este planeta rebelde a fim de revelar o amor de Deus e diante de todos os mundos incontáveis e satisfazer a demanda por justiça. Porque o nosso mundo, este mundo que estamos vivendo, ele é foco de todos os outros mundos. A atração agora ela é voltada para o planeta Terra. Só que quando nós falamos sobre esse assunto, a Bíblia Sagrada ela tem elementos consistentes para superar todas as situações. Os sofrimentos, e assim por diante. Os fundamentos bíblicos, eles ensinam e motivam viver em paz, em qualquer situação, porque o Espírito Santo, ele nos convence em confiar em Jesus Cristo. E aqueles que confiam em Jesus Cristo, vivem a esperança e a expectativa de um novo mundo. Mas enquanto nós esperamos um novo céus e uma nova terra, como foi profetizado pelo apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 13, enquanto nós estamos na expectativa de um novo céu e uma nova terra, segundo as promessas de Deus, o mundo continua vivendo várias crises e nós somos atingidos de uma forma ou de outra. Todos nós somos atingidos. Só que Cristo nos oferece muito mais do que a garantia de estar conosco hoje. A esperança que Jesus Cristo nos oferece vai além da expectativa do mundo. É isso que nós precisamos entender, porque a vida sem um plano de redenção, ela não tem sentido. A vida sem um plano divino de salvação, ela não tem sentido. O que nós estaríamos fazendo aqui? Nascer, crescer, trabalhar, sofrer e morrer? Não tem sentido. Só que a expectativa, a esperança, a promessa que Cristo nos oferece vai muito além da expectativa desse mundo. Nós não temos o direito de questionar Deus. Nós não temos o direito de nos colocar contra Deus. Israel também questionava. Não importa, como disse o apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Corintos, ali na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9, não importa se somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens, o que nós somos é a geração do fim, e não por acaso. Nós somos geração do fim, a fim de proclamar, concluir a terceira mensagem angelical.
E nós fomos avisados. Nós temos o capítulo 14 do Apocalipse que nos ensina a proclamar a palavra de Deus, porque nós somos a geração do fim. E essa certeza transforma a nossa vida, porque nós não vivemos apenas em função deste mundo. Um dia seremos libertos deste campo de concentração, deste cativeiro, deste campo de concentração de sofrimento e pecado. Mas onde Deus está? Em meio aos sofrimentos, crises, guerras, lágrimas. Israel também perguntou, a nação de Israel também perguntou: Deus nos desamparou? O Senhor se esqueceu de nós? Esta é uma forma de questionamento que já era feito há milhares de anos. Está registrada no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 14. E a Bíblia nos dá a resposta. A Bíblia nos ensina. A Bíblia responde que em toda a angústia deles, do povo de Deus, dos israelitas, Deus também foi angustiado. E o anjo da sua presença os salvou. No seu amor e na sua compaixão, Deus os remiu e os tomou para si e os carregou todos os dias da antiguidade. Isso está registrado na profecia, nos ensinamentos do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 9. E digo, Deus, Ele está perto de cada um de nós para nos salvar. Deus está perto de cada um de nós para ser encontrado. Quando o apóstolo Paulo esteve na Grécia, na capital de Atenas, está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e 27, quando ele esteve lá, que ele transmitiu aquilo que os atenienses não conheciam, não sabiam, ele esclareceu que Deus determinou. Os tempos foram anteriormente estabelecidos e os lugares exatos da habitação dos seres humanos. E Deus fez isso por um motivo, para que os seres humanos, para que os homens o buscassem e pudessem encontrá-lo. Ou seja, Deus está perto de cada um de nós para ser encontrado. Isto significa que nós temos um Deus à disposição, todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer hora. Se nós entendemos pela palavra de Deus que esta é a verdade da palavra de Deus, isso se torna relativamente simples para encontrar Deus, porque Deus está perto de nós para ser achado. Deus não está distante. Então a palavra de Deus responde onde está Deus. Deus está perto de você e Ele quer ser encontrado. E quando nós associamos alguns textos bíblicos da palavra de Deus com a criação humana, entendemos que a soberania divina planejou a existência de todos os seres humanos. Planejou a existência da vida neste mundo, tempo de permanência, lugar de habitação, e colocou em nossa mente, conforme está escrito em Eclesiastes 3, versículo 11, Ele colocou em nossa mente, Ele planejou tudo, e colocou dentro da nossa mente o desejo de encontrar Deus, o desejo da eternidade. Por isso que mesmo o ateu, que diz não crer em Deus,
mas ele deseja viver eternamente. É porque ele não está encontrando o caminho para crer em Deus. E esta é a palavra que nos revela, a Bíblia Sagrada revela Deus no processo da nossa existência. O Salmo 139, versículo 15 e 16, tem um conteúdo maravilhoso. Está escrito: os teus olhos me viram quando em secreto fui formado. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Que palavra que nos dá força! Deus planejou a nossa existência individualmente. Deus planejou você individualmente. Eu, com essa característica minha, a forma como eu sou único em todo o planeta Terra. Você, com esse jeito seu de ser, essa sua característica, você é único. Deus planejou você para um determinado fim específico, para você realizar algo que eu não posso realizar. Esta é a mensagem de Deus para você. Antes que nós viéssemos a esse mundo, e a palavra afirma, e Ele não está longe de cada um de nós. Deus está tão perto dos seres humanos, mesmo quando eles não o reconhecem. Esta é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele está perto de cada um de nós e nos concedeu o Espírito Santo. Nos concedeu a palavra, essa palavra poderosa. A palavra de Deus diz que, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas é contra os poderes das trevas, contra as potestades das trevas, contra os males que procuram adentrar as regiões celestiais. Procura fazer de forma que aquilo que você está realizando para Deus seja obstruído. Procura interferir na tua vida, e Deus nos concedeu a palavra, nos concedeu o Espírito Santo, esse poder que vem de cima. Por isso a palavra de Deus diz: vista-se. A palavra de Deus diz: vista-se de toda a armadura de Deus, da palavra, da Bíblia, da Sagrada Escritura, por meio da iluminação do Espírito Santo, para que você possa resistir nos dias maus, para que você possa permanecer firme, inabalável, diante de todas as coisas que possam acontecer. Porque as nossas armas para lutar contra o mal não são armas humanas. Com a nossa força, com a nossa forma de ser, nós nunca venceremos. Pelo contrário, as armas pelas quais nós lutamos contra o mal são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, para destruir todos os males que confrontam o nosso caminho. Essa é a verdade maravilhosa. Por quê? Conforme o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é eficaz, ela é poderosa, ela é afiada, ela penetra até a divisão da alma, do espírito. Ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito. Ela é capaz de discernir os nossos pensamentos, aquilo que você está pensando agora ao ouvir essas palavras. Ou seja, o poder da palavra falada, quando Deus proclamava com seus profetas, quando Jesus Cristo em pessoa desceu aqui e falou com o mundo.
essas palavras faladas estão na palavra escritas. Então o poder da palavra falada agora está na palavra escrita. Usa a palavra escrita da Sagrada Escritura e se defenda contra Satanás. Não permita que os males confrontem a sua vida, porque o poder da palavra sacia a nossa alma sedenta, alimenta os corações famintos, recria a imagem de Deus e nos fortalece na batalha contra o mal. Deus tem um propósito ao permitir as calamidades. Ele nos chama para depender completamente do seu amor. Não devemos olhar para as dificuldades de uma perspectiva humana, porque aí desfaleceremos. Há uma grande verdade que nos conduz, que nos motiva, que não podemos perder de vista. Jesus Cristo veio a esse mundo. Ele morreu, mas ressuscitou. Ou seja, a morte foi vencida. A morte perdeu e a vida venceu. O que então nós devemos entender quando nós olhamos para a expectativa além deste mundo? Fé não significa que você entende tudo, mas que você pode confiar naquele que diz, naquele que falou, que é Deus. Fé não é saber tudo, fé é acreditar. Fé não é ter todas as respostas de tudo que você deseja, é ter confiança em Deus que Ele está fazendo o melhor para o teu bem, para o meu bem. Mesmo que nós não compreendemos quase nada. Fé é ter ousadia de ter acesso ao santuário celestial. E pela fé, nos apresentarmos perante o trono de Deus, conduzido por nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais Deus se esquecerá de nós. A nação israelita recebeu uma mensagem de Deus por meio do profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 13 ao 16. Uma mensagem que nos motiva a lutar e vencer. O profeta Isaías vai diante do povo de Israel e diz: gritem de alegria os céus, regozije, ó terra, irrompe em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos afligidos. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, e suas muralhas estão sempre diante de mim. Que mensagem fantástica, que nos motivam quando as crises chegam, sofrimentos, que pode ser causado por várias situações, como a pandemia, catástrofes naturais, guerras, enfermidades e outros males. Você pode até perguntar e dizer: Deus se esqueceu de nós. É o que nós temos ouvido. Deus se esqueceu de nós. Israel, durante o tempo que era afligido por guerras, doenças e outros males, também pensou que Deus havia abandonado o seu povo,
que Deus havia esquecido o seu povo. Israel temia que Deus tivesse esquecido as promessas contidas na aliança que Ele próprio, Deus, fez com o seu povo. As ameaças externas, as derrotas nas batalhas diante dos inimigos e muitos outros males eram motivos para pensar que Deus havia esquecido Israel e deixado de amar o seu povo. O que Deus fez? Deus manda uma mensagem por meio do profeta Isaías, e ele usa o amor de mãe, que é o mais forte que o ser humano pode conhecer, para explicar ao seu povo que ele não havia esquecido Israel. Uma mãe que ainda amamenta não tem como esquecer o seu filho, porque a substância que o seu corpo está produzindo denuncia a existência do seu filho e que ele depende dela para sobreviver, para viver. Cristo disse que havia gravado o nome de Israel nas palmas das suas mãos. Foi exatamente o que Jesus fez por nós na cruz. Ele não tem como nos esquecer. Para que nós pudéssemos estar com Ele no futuro, os sinais nos cravos das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo não o deixam esquecer de nós. Então eu digo, o teu nome está gravado nos céus. Louvado seja o nome do nosso Deus, e nada nos separará do amor de Cristo. Aproximadamente há 600 anos antes de Cristo, Abacuque profetizou, e o seu resplendor, ele falando de Cristo, e o seu resplendor é como a luz. Da sua mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força, do seu poder. Os sinais nas mãos de Cristo está todo o poder e honra que ele recebeu pelos séculos dos séculos, e todos se dobrem o joelho diante dele. Um pouco antes do profeta Abacuque, Isaías também profetizou que Israel estava gravado nas palmas da mão de Deus. Foi exatamente o que Jesus fez por você. Foi exatamente o que Jesus fez por nós. Os sinais dos cravos nas mãos de Jesus Cristo é como se dissesse que eu existo, que você existe e que nós estamos esperando Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, você que me está ouvindo, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a guerra, as catástrofes naturais, a fome, a nudez, o perigo. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes nem futuras, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Cristo Jesus, em nosso Deus, nosso Senhor, conforme foi registrado no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35 em diante. Portanto, Deus conhece você pessoalmente, e os anjos também. Todas as hostes celestes sabem quem você é, sabe onde você está, sabe das suas alegrias, das suas tristezas, conhece todos os detalhes da tua vida, a vida que você está levando.
porque o teu nome está gravado nos céus. Portanto, para finalizar, eu deixaria aqui 2 versículos do Salmo 91, o versículo 10 e o 11. Nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará perto da tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te proteja em todos os teus caminhos. Confie em Deus, descanse nele, use a palavra de Deus, se defenda e aguarde um novo céu e uma nova terra, aonde nós iremos habitar.